Olá, estamos apresentando mais um programa Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o nosso companheiro Vítor Baez Mosqueira. O Vítor Baez é secretário-geral da CSA, Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, entidade fundada em 2008 na cidade do Panamá, que congrega dezenas de organizações em diversos países e representa mais de 50 milhões de trabalhadores. Muito bem, uma satisfação tê-lo conosco, Vítor. Igual, eu tenho a satisfação de estar aqui com vocês. Uma saudação para os companheiros e companheiras que estão assistindo. E, bom, eu estou aqui, moro em São Paulo, desde há 10 anos, dirigindo primeiramente a ORIT, a Organização Regional Interamericana dos Trabalhadores, e depois a CSA, a Confederação Sindical das Américas, como você falou, que é a união, o produto da união entre duas centrais mundiais e também regionais, que nesse caso seriam a ORIT, a Organização Regional Interamericana dos Trabalhadores, e a CLAT, a Confederação Latino-Americana dos Trabalhadores, que se uniram para formar a Confederação Sindical das Américas. Muito bem. Nós gostaríamos que falasse um pouquinho sobre a organização sindical internacional. Muito bem. Dentro desse ramo em que você participa. Nós somos uma organização regional para as Américas da Confederação Sindical Internacional. A Confederação Sindical Internacional está sediada em Bruxelas, na Bélgica, e tem no mundo aproximadamente 180 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, e é a maior central mundial de trabalhadores. Aqui no Brasil tem várias organizações filiadas, a CNPL, a CUT, a Força Sindical e a UGT são afiliadas aqui. E o Brasil é um dos países com mais trabalhadores e trabalhadoras afiliados à CSI. Mas esse aí, o número é espetacular, né? Nós temos afiliados como Central Sindical Internacional em aproximadamente 180 países. Mas, embora nós tenhamos tanta afiliação, no mundo existem só 15% dos trabalhadores e trabalhadoras que estão organizados em organizações sindicais. Isso aí significa que de cada 100, 85 no mundo estão esperando ser organizados. Aqui no Brasil, a taxa está mais ou menos em 17% da organização sindical, a densidade sindical. E nas Américas tem uma assimetria muito forte. Por exemplo, no Uruguai tem 36% de organização sindical, e aproximadamente 94% dos trabalhadores e trabalhadoras estão cobertos pelos contratos coletivos. Tá. Aqui no Brasil, aproximadamente 60% dos trabalhadores e trabalhadoras estão cobertos por contratos coletivos. Na Argentina, tem 30% de trabalhadores e trabalhadoras organizados e também tem aproximadamente 70% de trabalhadores cobertos, protegidos pela contratação coletiva. Mas no resto, por exemplo, no Paraguai, tem só 7% de trabalhadores e trabalhadoras organizados e tem, vamos ver, menos de 2% de trabalhadores e trabalhadoras cobertos pela negociação coletiva. Poxa. Eu sempre falo que o Paraguai é mais parecido, e eu falo isso porque sou paraguaio, o Paraguai é mais parecido a um país da América Central do que ao país do Cone Sul. Socialmente, politicamente. E tem, por exemplo, acho Guatemala. Que o Paraguai tem uma justificativa, né? 30 anos na mão do Stroessner, isso acho que prejudicou bastante. Eu acho, mas também tem uma burguesia muito troglodite, muito atrasada, né? Então, eu acho que, por exemplo, nós temos na Guatemala, que é uma sociedade muito repressiva, com uma burguesia muito atrasada também, nós temos uma percentagem de 3% dos trabalhadores e trabalhadoras organizados. E tem
Menos de 1% de trabalhadores protegidos pela contratação coletiva. Isso quer dizer que nós temos muita assimetria no continente. Temos também no continente o Haiti. O Haiti, depois do terremoto, todo mundo falou, as potências falaram, vamos reconstruir Haiti, mas vamos reconstruir os edifícios. Mas ninguém falou de construir um edifício que nunca foi construído no Haiti, que é o edifício social. Então, nós, como movimento sindical, devemos brigar para construir esse edifício social no Haiti também. Nos Estados Unidos, a taxa de sindicalização desceu espetacularmente desde os anos 70, quando era 25%, mais ou menos, de organização sindical. Agora eles têm 11%. O que acontece? Aquele país onde todo mundo fala que é a cuna, o berço da liberdade, aí está proibido, por lei, para 25% dos trabalhadores e trabalhadoras se organizarem em sindicato e negociar contrato coletivo. Proibido por lei. Está proibido por lei. Então, de qual liberdade estamos falando? De qual berço da liberdade estamos falando? Se os patrões americanos, se o governo americano não está permitindo a criação de organizações sindicais. Mas, ao mesmo tempo, isso permite que a concentração da renda nos Estados Unidos seja o seguinte: o 1% mais rico da população tem no poder dele 47% dos ingressos nacionais dos Estados Unidos. E o restante, o 99% restante, tem os 53% restante. Pois é. Então, isso explica o nível de concentração da riqueza. É a mesma coisa que está passando na Europa, né? Está acontecendo na Europa. Por exemplo, a repressão sindical na Espanha é muito grande. Nesse momento, você tem 300 dirigentes sindicais que estão sendo processados por ter feito greve. Então, tem uma situação aí que as sociedades que eram democráticas, como, por exemplo, a Europa Ocidental, está sendo cada vez mais repressiva com os trabalhadores. Os Estados Unidos, nem falar, né? Então, é fundamental para o movimento sindical manter a democracia e aprofundar a democracia nos países, porque da democracia também depende o direito à organização sindical, Sim. O direito à liberdade sindical e o direito à negociação coletiva para redistribuir a riqueza nacional e mundial nas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito bem. Desculpa a extensão. Não, mas acho que é isso que nós temos que mostrar para os nossos companheiros sindicalistas e para os telespectadores que nos assistem, mostrar detalhado a organização sindical e a importância dessa nossa organização sindical. CSI, CSA, aí quais outras regionais que tem equivalente à CSA? A CSI tem 3 regionais. 3 regionais. A regional, já falamos, que é a Confederação Sindical das Américas, depois da Confederação Sindical da África e a Confederação Sindical da Ásia-Pacífico. Inclui também a Austrália, Nova Zelândia, inclui nessa organização. Então, são 3 regionais e tem uma quarta, que é mais novinha, que é a PERC, que é o conjunto das centrais europeias. Porque o movimento sindical europeu está organizado, principalmente as organizações mais fortes estão organizadas na Confederação Europeia dos Sindicatos, que são os sindicatos da União Europeia, dos países da União Europeia. Mas agora, com essa extensão, e como a Rússia também faz parte da Europa, então, estendendo tudo isso, foi criada a PERC, que é uma organização transeuropeia de sindicatos. Tudo bem. E essas Global Union, elas são ligadas à CSI ou são independentes? Como é que elas funcionam? São organizações primas irmãs. Eu vou tentar me fazer entender.
não fazem parte, não são afiliadas à Confederação Sindical Internacional. As federações sindicais internacionais, por exemplo, os bancários do mundo estão afiliados à Union Network International. Os comerciários do mundo estão afiliados nessa organização. As categorias do mundo estão afiliadas às federações sindicais internacionais. E elas trabalham em conjunto, porque nós afiliamos centrais obreiras. Aham. Então, trabalham em conjunto para muitas coisas. Por exemplo, as negociações do G20, no G20, porque nós também estamos intervindo nas negociações do G20. Por exemplo, posso falar que nas últimas reuniões, lá em Moscou ou em Brisbane, na Austrália, o empresariado mais forte da Europa, que é o empresariado alemão, está falando que para sair da crise, os países têm que flexibilizar ainda mais as condições trabalhistas. Mas isso é uma falácia, porque nós já sabemos que flexibilizando mais, o trabalhador perde o direito, mas isso aí não é uma solução para a crise econômica. Pelo contrário, aquele trabalhador que ganha mais, aquele trabalhador que gasta mais. Isso aí faz mais potente a economia nacional, porque você não pode falar somente de um trabalhador, você fala de milhões de trabalhadores. Sim, sim. Eles ganharem mais, vão gastar mais, e isso vai movimenta mais a economia. Vai movimentar muito mais a economia, vai criar mais emprego, etc, etc. Então, é isso aí o que nós devemos fazer. E agora, na situação que nós estamos, é o seguinte: os governos social-democratas da Europa não são mais social-democratas. Os social-democratas viraram conservadores. E os conservadores viraram direita-direita. Então, agora os aliados do movimento sindical, dos trabalhadores e trabalhadoras, não são mais os governos europeus, da União Europeia. São muitos governos da América Latina que estão se opondo à flexibilização das condições trabalhistas no G20, na OIT e no mundo internacional. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com o nosso companheiro Vítor Baez. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentech TV. Queremos lembrar, aquele que está entrando agora, assistindo agora dos programas, ele pode ver essa entrevista através do site da Fentech, www.fentech.org.br, e também através do YouTube. Muito bem, continuando a entrevista com o companheiro Vítor Baez, nós queremos saber um pouquinho mais da CSA e qual o trabalho que a CSA vem desenvolvendo nas Américas. Nós trabalhamos em diversas áreas. Por exemplo, na área dos direitos humanos, nós não apenas ajudamos as organizações a fazerem queixas na OIT, mas também agora estamos entrando no mundo da OEA, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, porque os direitos trabalhistas são parte fundamental dos direitos humanos. Isso aí nós devemos entender. Tem muitas organizações de direitos humanos que falam da tortura. Isso aí é uma coisa aberrante. Sim. Nós devemos condenar a tortura. Nós devemos condenar as prisões, nós devemos condenar os atentados contra a liberdade de informação, de todos os tipos de liberdade. Mas também a repressão de um sindicato é um atentado contra os direitos humanos do trabalhador. Não pagar o salário mínimo para ele também é um atentado contra o direito humano do trabalhador a uma vida digna. Então, as organizações de direitos humanos devem entender que os direitos trabalhistas são parte fundamental dos direitos humanos. E não tem direitos humanos mais importantes e outros menos importantes. Todos os direitos humanos são do mesmo nível. Uhum. Então, é isso aí. Mas também, os direitos trabalhistas não dependem solamente, segundo o nosso ponto de vista, da lei. Podemos ter leis muito boas, podemos ter a ratificação das convenções da OIT, todas, mas se o sistema, o modelo for um modelo neoliberal,
ou for um modelo não democrático, se for um modelo autoritário, você não vai ter a possibilidade do exercício dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos da população, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós trabalhamos numa sociedade alternativa. Por exemplo, numa sociedade alternativa, nós devemos ter liberdade sindical, devemos ter contratação coletiva, mas não apenas isso. Nós, trabalhadores, trabalhamos dentro da empresa, mas vivemos na sociedade. Uma sociedade que está sendo degradada pelas diferenças sociais, uma sociedade que está sendo degradada pela poluição, pelos atentados contra o meio ambiente. Então, qual é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Então, nós temos como organização dos trabalhadores, historicamente, alguns princípios. Por exemplo, nós temos a solidariedade, é um princípio. O internacionalismo é outro. A justiça social, a igualdade é outro. Mas nós devemos começar a falar da sustentabilidade. Qual é o mundo que nós vamos deixar para os seres humanos que estão vindo no futuro, que já estão aqui. Então, o sistema agora, o modelo de hoje, não permite a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Eu acho que no francês nós temos uma definição de uma só palavra que define a sustentabilidade. Durable, é durável. Uma sociedade que pode durar. Então, aí, o que devemos ter? Temos que aprofundar a democracia. Democracia participativa, a democracia que faz as pessoas participarem de todos os setores, uma democracia social, uma democracia econômica. Tem cada vez mais concentração da renda, concentração da propriedade. Nós devemos democratizar a propriedade. O direito à propriedade é um direito humano, é um dos primeiros direitos humanos que tem na história. Da Declaração Francesa dos Direitos do Homem. Mas isso aí não significa que os empresários têm o direito de ter tudo e nós nada. Então temos que democratizar a propriedade. E também devemos ter uma questão durável. Muitos estão falando hoje, por exemplo, dos trabalhos verdes. Né? Trabalhos que estejam de acordo com o meio ambiente. Mas de que serve o trabalho verde se os direitos do trabalhador não são respeitados? Deve ser trabalho verde com direitos, com trabalho decente, respeitando os direitos trabalhistas. Nós trabalhamos tudo isso, fazemos negociações na OIT, fazemos defesa dos direitos trabalhistas. Por exemplo, agora foi aprovado este ano, uma declaração, uma resolução, uma recomendação da OIT sobre a formalização da informalidade. E agora, por exemplo, aqui no Brasil, o parlamento está querendo flexibilizar, está querendo terceirizar as relações trabalhistas. Isso vai ter como consequência uma maior informalização do trabalhador. Cada vez mais trabalhadores vão ter menos direitos, vão ter que entregar os direitos deles. Para quê? Para quê? Para a maior concentração da renda nas mãos dos ricos. Isso vai dar mais diferença social. Então, essa é a tendência no mundo. E nós devemos brigar contra isso. Por isso, a luta do movimento sindical não é apenas dos trabalhadores brasileiros aqui no Brasil. É por um sistema alternativo, por uma hegemonia diferente a nível mundial. O Foucault, o filósofo francês, falava o seguinte: o poder é exercido em rede. E se o poder é exercido em rede, o poder também é disputado, ou deve ser disputado, em rede. Nós devemos fazer alianças, união entre os sindicatos e alianças com outros setores da sociedade que querem a mesma coisa que nós, uma sociedade mais democrática e mais sustentável.
Muito bem. Falando um pouquinho de Brasil, como é que você vê essa nova legislação que está em vigor, a medida provisória 680, que fala de uma flexibilização do horário do trabalhador, que permite a redução da carga horária do trabalhador, também com redução do salário. Como é que... Com esse salário existente aí, é difícil para o trabalhador uma sobrevivência, né? Como vai ser uma vida do trabalhador nem sabendo quanto ele vai ganhar o mês que vem? A incertidão. Muitas pessoas falam da incertidão nas ruas. Você pode ser assaltado na rua. Às vezes você pode ser assaltado até na tua casa. Sim, com certeza. Mas e a incertidão de não saber se você vai ter um trabalho amanhã, se você vai poder manter o teu filho, a tua filha, se você vai poder comer amanhã. Isso aí também faz parte da incertidão, que é produto da incerteza que é própria do neoliberalismo. Vamos falar um pouquinho sobre Cuba. Eu sei que você tem feito algumas visitas, conhece bem, e essa aproximação agora de Cuba com os Estados Unidos, né, que tinha o bloqueio e tal, como é que... Fala um pouquinho para nós sobre Cuba. Bom, vamos falar só sobre Cuba. Eu tenho eu estou muito contente porque, finalmente, o bloqueio pode ser superado. Um bloqueio que trouxe muito dano à economia cubana, à situação social cubana. Mas eu tenho esperança que isso mude agora em Cuba a situação. Mas, do outro lado, eu acho que isso aí, o relacionamento com Cuba faz parte de uma luta mais global, de uma luta pelo poder mais global. E isso aí, por exemplo, agora o perfil é de uma aliança euroasiática entre a Rússia e a China, que produz que os Estados Unidos e a União Europeia estejam mais próximos juntos. Os Estados Unidos não é apenas aliado militar da Europa, é também aliado comercial e aliado político. Quando, olha o milagre que aconteceu. Os Estados Unidos tinham mais relações com Cuba. Os governos europeus também. Quando o Obama mudou a posição, os governos europeus começaram a visitar Cuba imediatamente. Isso aí vai colocar em perigo duas coisas na Cuba. As conquistas sociais. Mas eu acho que os cubanos estão se preparando. Os cubanos devem se formar muito, os trabalhadores, na questão da saúde e segurança no trabalho, a questão das negociações, porque eles não estavam acostumados a negociar coletivamente, a fazer negociação coletiva com os patrões, agora vão ter que fazer isso também. E vão ter que mudar muito a vida também. Mas os sindicatos já são fortes lá. Nós temos a esperança que, colaborando com eles, para eles negociarem melhor, nós vamos estar ajudando eles para ser bem-sucedidos nessa nova situação. Muito bem. Falando um pouquinho de negociação, eu tenho assistido você falando nas reuniões da CSA, sobre perder menos, né? Que as pessoas estão negociando para perder menos. Mas eu acho que isso está chegando no Brasil também agora nessa época de crise. Bom, como é que é? Isso aí vai ter que, o movimento sindical vai ter que ver, né? Porque em lugar de ir para as ruas, o movimento sindical europeu falou, não, vamos ver no diálogo social o que acontece. E começou a negociar. Eles falaram, vamos negociar para perder menos. Mas na seguinte negociação também negocia para perder menos, mas sempre está perdendo. E eu acho que nós devemos fazer uma situação, um percurso oposto a isso.
que deve ser negociar para não perder e negociar para ganhar. Isso aí significa não apenas sentar na mesa, mas sentar na mesa também mobilizar as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras das diferentes categorias nos diferentes países por questões concretas. Essa aí é a questão. Numa participação também na reunião da CSA, você falou um pouquinho dos Estados Unidos, eu vi lá no Panamá um sindicalista americano dizendo que a legislação americana, além dessa que você disse que proíbe a sindicalização e tal, e também o que fiquei bastante abismado é sobre, por exemplo, não tem licença maternidade, é tudo negociado no acordo coletivo, não existe uma legislação, isso é Olha, os Estados Unidos não tem a ratificação de uma só convenção da OIT. É paradoxal, porque os Estados Unidos é o governo que mais contribui com o funcionamento da OIT, financeiramente, mas não ratifica nenhum tratado. Certo. Os Estados Unidos não quer saber de nenhuma corte internacional. Então, os direitos humanos dos Estados Unidos não podem ser levados à consideração dos tribunais internacionais. Então, é uma paradoxa. E a questão da liberdade, da falta de liberdade sindical, da falta da negociação coletiva. Você sabe, no setor privado nos Estados Unidos, só 6% dos trabalhadores e trabalhadoras têm sindicato. Porque, falamos novamente, 25% dos trabalhadores e trabalhadoras estão proibidos de ter sindicato. Isso aí faz uma democracia tão falada democracia norte-americana. Eu acho que tem países aqui na América do Sul muito mais democráticos do que nos Estados Unidos. Muito bem, nós estamos indo já para o encerramento do programa, passa rápido, né, quando a conversa está bem interessante, mas eu gostaria que você encerrasse, nessa última fala, falasse um pouquinho da importância do sindicato, das federações na vida do trabalhador. Aqui no Brasil, o trabalhador e trabalhadora tem 17% de densidade sindical, 17 trabalhadores de cada 100 estão organizados. Isso aí não é suficiente. Mas também não é suficiente que os trabalhadores, que tenha mais trabalhadores e trabalhadoras organizados no Brasil só e nada no resto do mundo. Nós devemos trabalhar para organizar os trabalhadores no Brasil e ajudar a organizar os trabalhadores e trabalhadoras no mundo. Por quê? O Brasil não é o único país do mundo. O sindicato do Brasil vai ser forte se o sindicato no mundo for forte. Se o sindicato isolado não é forte, não. Então, eu acho que o movimento sindical brasileiro tem um dever. Se organizar melhor, cada vez mais, é forte, pode ser mais forte, mas também ajudar ao sindicalismo do mundo, especialmente dos países vizinhos, a se fortalecerem também. Isso aí. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação no nosso programa. Obrigado eu. Muito obrigado. E encerramos mais um programa Fentech TV.